A 54ª sessão ordinária do FAD. Ponto. Apresentação do relatório trimestral do FAD. Chico, você vai fazer a apresentação? Sim. Fique à vontade. Pode? Pode. Tá carregando aí. Bom dia a todos e a todas. A gente vai fazer um resumo como de praxe, até porque o relatório ele dá o detalhamento da movimentação, tanto movimentação financeira quanto dos empenhos e pagamentos do FAD. Na reunião anterior, houve uma dúvida com relação ao valor, que seria R$ 1.400, que ficou pendente, houve uma diferença no relatório, razão pela qual ele não foi aprovado ou levado a termo. Na verdade, essa diferença ela se devia basicamente ao fato de que muitas vezes a gente tem pagamentos confirmados através do nosso sistema FIPLAN, mas que esses pagamentos efetivamente não são lançados no banco. Ou seja, às vezes porque o FIPLAN tem 48 horas para executar pagamentos efetivamente. Então, muitas vezes, principalmente no final do exercício, a gente faz a confirmação do pagamento pelo FIPLAN, mas o movimento bancário, quando esse lançamento é feito a partir das 3 horas da tarde, muitas vezes ele acontece no exercício seguinte, no dia seguinte, né? E é a mesma movimentação que a gente faz na nossa conta. Se a gente fizer qualquer pagamento após as 16 horas, o movimento sempre fica para o dia seguinte. O mesmo acontece com as movimentações através do Banco do Brasil. E eu pode mudar. Quando a gente analisa as movimentações, só lembrando que esse relatório que está sendo apresentado é o relatório de fechamento do semestre, né? Ou seja, a gente tem aí a apresentação da movimentação, o detalhamento da apresentação de março, na verdade de abril até junho. Então é do trimestre, não do semestre. Não, é do trimestre, mas ele termina fechando o semestre, né? Porque, como eu considero o saldo do trimestre, do primeiro trimestre, que já tinha sido aprovado no relatório, a gente termina encerrando o semestre. Bom, a gente teve o total na conta desses créditos sucumbenciais, a gente teve uma movimentação de créditos de 101 mil e de débitos de 56 mil. Só lembrando que esses débitos, eles se referem a transferências para a conta de livre movimentação, porque nós não podemos fazer nenhuma movimentação dentro da conta de créditos sucumbenciais. Então a gente faz a movimentação para efetuar pagamentos através da conta de livre movimentação. Nessa conta, o saldo, então, para a conta de sucumbência ficou em R$ 773 mil. Na conta de livre movimentação, que é a conta que efetivamente entram créditos oriundos da Secretaria da Fazenda, créditos sucumbenciais através daqueles boletos e outros créditos que efetivamente possam ser recebidos, a gente teve 234.446,42. Os senhores vão me permitir não falar os centavos, porque aí fica evidente, e um débito de 351.647, totalizando um saldo de 3.800.783. Isso provocou um acréscimo de 62% na conta de correspondência, 6,2%, desculpa, e 3% na conta de livre movimentação. Essa segunda, pode passar essa aí, porque ela vai apresentar, eu vou mostrar ela de novo lá na outra. Bom, aí é o detalhamento, do que era o orçado inicial e o orçado inicial e o orçado atual.
para mostrar que a gente fez, não é que ele está mexendo ali, então, aí, que a gente fez alterações, exatamente suplementações na movimentação da conta, particularmente na conta de serviços de terceiros. Se você puder subir um pouquinho, na conta de serviços de terceiros. Na conta de serviços de terceiros, pessoa jurídica, na conta de pessoa física, a gente reduziu o valor, porque havia uma previsibilidade de contratação de mais pessoas, né? Mais pessoas, eu me refiro a palestrantes e tal, e não houve a necessidade desse recurso, então a gente fez o remanejamento. Pode passar. Observe o seguinte, diárias, a gente fez também um remanejamento lá, tá vendo? Pode passar para a próxima. Pode passar? Aí, na verdade, é uma única movimentação na conta de outro serviço de pessoa jurídica que se refere à conta 5570, que é exatamente para pagamento da impressão da revista jurídica e de outros serviços. Nós tínhamos feito uma previsão de 100 mil, o valor que foi destinado e que efetivamente se utilizou foi na faixa de 88 mil reais, houve um remanejamento para conta de capacitação. Tá? Pode mudar. Quando a gente analisa a distribuição, pode subir. Aí. Quando a gente analisa a distribuição desses recursos, efetivamente a gente passa a ter um empenho da ordem de 562 mil na conta de capacitação, 88 mil na conta de realização de estudo, pesquisa e publicação, ou seja, o foco em publicação. Os pagamentos realizados de 427.140 para capacitação e para estudos, pesquisas, a gente pagou até aquele momento 54 mil reais. Com uma ressalva de que não está a liquidação aí porque ela reflete o pagamento. Ou seja, a liquidação é o primeiro passo para efetivar o pagamento. Então a gente tem efetivamente esses valores. Portanto, naquele momento, nós tínhamos 43,9% executado na conta de capacitação e 62% na conta de pesquisa, publicações e estudos, totalizando 45,4%. Desculpe, se considerar ser empenhado, ele devia ter uns 60% mais ou menos. Não, essa execução ali é exatamente em cima Sim. Empenhado tem 560. Hoje nós estamos efetivamente, só para uma informação complementar, só para dar uma ideia, nós temos hoje realizado 50,8%, porque na verdade às vezes a gente faz empenhos e baixa esses empenhos, né? Por que baixa o empenho? Às vezes, por exemplo, no começo do ano a gente tinha empenhado uma agência de viagens, né? Uma empresa que fazia prestação de serviço de viagem. E aí às vezes muda essa empresa, a gente teve que baixar esses empenhos e o contrato da nova tem um prazo menor. Então a gente tem que esperar chegar a data de fazer o empenho efetivo do serviço para poder. Então, às vezes, esse empenho, tanto o empenho, a liquidação nunca muda, como também nunca muda o pagamento. Então, pode, a não ser que haja algum erro de lançamento, qualquer coisa, o pagamento pode ser reduzido, mas nunca, quando ele é efetivado, a gente não tem como voltar atrás, né? Mas o empenho, sim, o empenho ele pode alterar durante um período. Hoje, por exemplo, nós estamos com 71% executado. Apenas como informação, até porque não é objeto do relatório. 71% do executado na conta de capacitação, 100% na conta de realização de estudo e pesquisa e 73,7% do FAGE, que dá um saldo final de 279 mil. Mas voltando para o relatório, por favor.
A distribuição dessa execução, ela está muito forte nas diárias, 91,8%. Material de consumo, nós tínhamos previsto R$10 mil para alguma despesa efetiva que a SDF fizesse, mas efetivamente essas despesas estão saindo através da DG, ou seja, não há movimentação de material pelo FAD, apesar de haver previsão legal para isso. Nas passagens de despesa com locomoção, a gente tem 90,5% de execução. Outros serviços de pessoa física, 41%. Provavelmente esse valor aumenta porque a gente tem alguns pagamentos a serem feitos para palestrantes. A mesma coisa para pessoa jurídica. No item pessoa jurídica, só para lembrar, ele tem, além das despesas com a realização de eventos, fotografia, a parte de apoio ao evento, efetivamente, né, aquela empresa que paga hotel para os palestrantes e tal. Então, essas despesas estão focadas aí. Provavelmente ela vai aumentar, porque houve uma concentração, começa uma concentração de eventos, né? Agora sim. Obrigações tributárias são legais, ou seja, são despesas legais, ou seja, custeio de ISS e algumas despesas dessa natureza. Nós tivemos alguns pagamentos de IDEA que foram feitos não tem 100, é a fonte 100 e 113 é a fonte de recurso próprio, né? São honorários. Indenização nós colocamos R$2.000, porque de vez em quando aparece uma despesinha de 1900 lá faz fumaça, às vezes o imposto deixou de ser quitado, então a gente deixa essa. E temos ali o item equipamentos mais abaixo, e material permanente, na 113, que houve uma previsão para livros e outros itens. Então a gente está aguardando aí a execução dessa despesa. Está onde isso aí, Chico? Ali onde tem equipamento e material permanente. Na outra, só lembrando que no outro são publicações que nós fazemos, isso, né, que é o próximo Diogo vai. Pode passar? Pode. Nesse aí na verdade é uma comparação entre empenho, orçado atual, empenho e pagamento. Pode botar pequenininho, só para dar uma. Porque na verdade é a mesma informação que eu dei anteriormente, e é só para vocês terem uma ideia assim, a gente tem o valor orçado atual, o valor empenhado que está em verde e os pagamentos. Então tem algumas assim, a gente olha e diz, está faltando muito pagamento, mas é porque é o próprio processo de empenho aguarda a execução do serviço, onde efetivamente é feito o pagamento, né? A gente empenha na contratação do serviço e a posteriori faz o pagamento. Pode descer aí. Vejam que diária reflete exatamente o que eu falei. A diária nós não temos como pagar posteriormente, ela é paga efetivamente, né? Então tem algumas poucas que a gente fez ali, mas ela efetivamente paga quase que em tempo real, né? A gente tem um gap aí de aproximadamente 5 dias entre o empenho da diária e o pagamento efetivo, que é exatamente aquele prazo que há previsão da norma, né? De fazer o pagamento dentro do prazo de 5 dias. Diogo, pode passar para o próximo. Essa é a última. Bom, então, de forma geral, a gente tem, conforme consta na página 9, a gente tem, quando a gente verifica o pagamento feito pelo sistema FITRAN, 481.960,4, e comparado com o extrato bancário lá na frente, de R$715 mil, né, total de pagamentos, a gente verifica que há uma diferença de R$35.282,13. Essa diferença corresponde, como mesmo já registrado no relatório de maio, aliás, de março,
o valor de 8.200, está na página 9, essa informação, corresponde a 8.279,13, que refere ao pagamento de restos a pagar, que já tinham sido registrados no exercício no relatório de março, e 27.003,00 referente a ARRs. Essas ARRs são exatamente aquelas movimentações que eu tinha mostrado lá do recurso que sai da conta de sucumbência para a conta da livre movimentação. Tá? Isso é feito através de autorização de repasse de recursos. A gente não emite cheque, não emite nenhum procedimento específico de emissão da ARR. Tá? Então, de forma que essa diferença de 717 ou de 35 mil está registrada na movimentação bancária. Dessa vez, nós não tivemos nenhuma diferença proveniente de créditos que ficaram de entrar posteriormente, não, porque, coincidentemente, o exercício de junho será no dia 29, e nós não tínhamos feito nenhum pagamento para o FAD dentro desse período. Então, nós temos aí a coincidência de não ter nenhum pagamento no período, porque nós estávamos naquele período do São João, período que vai muitos defensores de férias, pouca movimentação de diárias, etc. Essas diferenças ocorrem normalmente através, por causa da 14, que é pagamento de diárias. Normalmente elas ocorrem aí porque você tem um dia para fazer o pagamento e ele termina ficando nessa tendência de bom. E aí eu fico à disposição para o que eu quero. Alguém quer fazer algum questionamento ou algum comentário? Eu vou fazer uma pergunta aos senhores. É você que vai fazer o questionamento? Não é um questionamento, é o seguinte: os senhores acham necessário que a gente anexe o resumo do extrato bancário desses relatórios? Porque o banco, quando ele fornece, não é uma movimentação em si toda, porque senão isso seria um trabalho danado para vocês ficarem analisando o item aí, que até nós mesmos nos perdemos. Mas apenas aquele espelhozinho que sai no coisa para efetivamente ter o registro que está lançado no relatório com o registro que está lançado no banco. Apenas uma informação complementar. Já que isso deve ficar arquivado, sim. Seria uma boa, assim, juntar. Na verdade, a gente tem um registro de toda a movimentação através dos extratos que o banco nos fornece. Mas eu falo só com uma cópia anexada ao relatório, de forma que, facilitar, sendo assim, no próximo relatório vai constar aí. Mais alguém tem algum comentário, algum questionamento? Não. Posso caminhar a votação, então? Há unanimidade pela aprovação? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Obrigado, Chico. Bem-vindo de volta Bem-vindo à de sua volta. casa, né? Eu fazer sim. Passamos ao item 8. Processo 1224180062520. A autora doutora Firmine Venâncio Carlos Souza, apresentação de minuta da proposta de alteração da resolução 001/2016 do PAI. Tem que colocar lá? Sim. Só para esclarecer, essa sugestão, nós trouxemos aqui uma proposta, porque nas últimas sessões nós temos, na verdade, aprovado no FAG algumas dessas deliberações aqui. Uma seguinte foi uma sugestão de doutora Melissa, para a gente analisar, eu só fiz construir o texto, a proposta de texto. Mas uma sugestão que foi dada, inclusive, por doutora Célia, da corregedoria, era que nós fizéssemos, e aí nós temos feito em cada sorteio, que é essa proposta primeira de mudança aí, no artigo 4º, que é o seguinte: como nós temos no interior e em algumas situações aqui na capital, os defensores públicos atuando em mais de uma área, o que acontece? Muitas vezes, um mesmo defensor se inscreve para
um evento da área de família, depois um evento da área de direito administrativo, um evento, enfim, de áreas diversas. E isso acaba fazendo com que o mesmo defensor muitas vezes seja contemplado. Tem sorte, como o artigo anterior só previa no mesmo evento, a impossibilidade de ele participar no mesmo evento, era essa a vedação. A sugestão que nós tivemos na sessão passada foi exatamente da gente colocar um dispositivo que dissesse, não, tem possibilidade também de não participar, de ser colocado, ao ser deslocado o nome ao final da lista, se já tivesse o defensor ou servidor já tiver participado de cursos, eventos na mesma área ou área correlata, porque aí você já diminui, digamos assim, a possibilidade de que um defensor seja contemplado várias vezes e isso acaba restringindo o universo de defensores contemplados no curso. Eu não sei se essa proposta de redação contempla este objetivo. Aí é o que eu estou trazendo aqui para os senhores. A gente já tem feito isso, na verdade, nos sorteios. Lá no e-mail do sorteio, a gente já coloca o defensor que tenha sido sorteado, que porventura o nome dele é alçado, a gente desloca para o final da lista. Isso já tem sido feito no cotidiano dos sorteios. Mas há necessidade da gente regulamentar aquilo que ele faz, porque a gente tem feito isso através do pedido que é formulado na ata da sessão do FAD. Essa é uma proposta de alteração. Esta é a primeira delas, aí não sei se a gente vai de uma em uma. Tá certo. Porque dá tempo de discutir. A ideia a gente já tinha discutido aqui, só o Zé Renato não estava presente, e Larissa também não estava na série que estava presente, mas a ideia era essa. Minha dúvida em relação a essa redação é se a redação deveria colocar um marco temporal também. Né? E talvez na última frase fala acesso à autorização proporcionada pelo evento, talvez tenha que colocar no plural, já que não vai ser mais um mesmo evento. Mas não seria necessário um marco temporal aí nessa redação? Nos últimos 12 meses, alguma coisa assim. Entendi. Esse marco está muito aberto, né? Ou nos últimos 12 meses, ou se a gente quiser uma coisa para ser mais fácil de controlar, no mesmo ano. No mesmo ano, né? Dezembro para janeiro valeria, entendeu? Mas acho que é mais fácil de controlar do que ficar controlando sempre retrocedendo 12 meses. É que aí a gente tem que pensar no seguinte, é que normalmente nós temos feito, se o defensor vai para um evento no ano seguinte ele não vai. Ele vai deslocado, ele é deslocado já automaticamente. A redação... Então vai ser independente do tempo. Isso, independente, tem que ser independente pelo seguinte, por exemplo, você tem uma quantidade limitada do IBCCRIM. Aí, digamos, é sorteado para o IBCCRIM no ano. Fechando 12 meses, ele pode ser de novo sorteado para o IBCCRIM se a gente colocar o limite de 12 meses, entendeu? Sim. Então, a ideia é a gente possibilitar que um número maior de pessoas mesmo tenha acesso. E não é excluir do sorteio, é deslocar. Às vezes a pessoa não quer se habilitar mesmo para ir... Enfim, já tem essa noção de que, poxa, eu já fui no ano passado, então não vou nem me inscrever nesse ano. Tem muitos colegas que pensam dessa forma, mas também tem colegas que se inscrevem para todos os eventos, todos os cursos. E aí, enfim, a sorte é uma coisa que a gente não tem como controlar. Talvez a minha preocupação com o limite temporal seja esse, ou talvez propor dos artigos, não sei se... Em relação ao limite temporal, eu entendi a explicação e faz sentido. Então, eu já acho que o intervalo de um ano não seria conveniente por isso. Mas também penso o seguinte, se a gente colocar sem intervalo temporal, com o passar do tempo, daqui a 2 ou 3, 4 anos, o que vai acontecer é que os eventos vão ser praticamente restritos aos defensores que acabarem de ingressar na carreira. Também tem isso. Se não tiver um intervalo temporal. Então, talvez o intervalo temporal não de um ano, mas de 2 anos, por exemplo. Sim. Os últimos 2 anos, e a partir daí a pessoa poderia voltar. Porque aí faz sentido com essa possibilidade, com essa vedação de 2 anos seguidos para o mesmo evento. Sim. Eu acho uma boa. Assim, a gente vai tentando, na verdade, com a resolução, verificar como é que fica a execução prática dela. Tem outro artigo também que eu estou sugerindo aqui por conta dos processos de desistência e do problema que isso tem gerado para a escola. Eu estou sugerindo uma proposta que eu não sei se ela, exatamente, se ela vai funcionar com o tempo. Talvez a gente precise ir reformulando, mas a princípio
24 meses, 2 anos, eu acho que entra exatamente nessa... Mantém essa ideia de não repetir, exatamente. É só a redação. Aí seria onde, Rafa, sua sugestão? Não, eu acho que logo após a parte vermelha mesmo, o defensor público ou servidor que tenha sido sorteado e efetivamente participado de cursos ou eventos na mesma área ou correlata nos últimos 2 anos. Você coloca aí? Quando você fala servidor, tem áreas que só tem, vamos dizer, 2 pessoas que trabalham naquele determinada área. Mas aí, ele vai como se você já foi, por exemplo, se só tem você, Chico, aí você é sorteado para um, certo? No próximo, se você for sorteado, você vai para suplente, quem vai é Chico. No outro, se tiver, não vai Chico, vai você. Aí o que acontece? Você vai deslocado para a lista, para o final da lista. Você não é impedido de ir. Não é excluído. Não é excluído do sorteio. Se você for sorteado, você é deslocado para o final. Se o setor só tem 5 e forem 6 eventos, evidentemente que vai ter uma repetição. Alguém foi mais de uma vez. Não gera esse impedimento. Você só vai ser deslocado. Se a pessoa não é obrigada a se inscrever, de repente são 6 pessoas, mas só 2 têm interesse ou 3 têm interesse. Não impede que a pessoa se habilite ou que até seja sorteada. Agora é deslocado para o final da lista. Se chegar um ponto que todo mundo já participou, todos vão para o final da lista, então o sorteio vai normalmente. O sorteio vai normalmente. Isso mesmo. Na prática é isso que tem acontecido, na verdade é isso. Na verdade só está regulamentando o que você faz já, o que a gente faz já nos e-mails dos sorteios, ou para não ter questionamento. Não é? Todo mundo concorda. E aí bota ali proporcionada pelos eventos, aí bota como você sugeriu. Sim, no final pelos eventos. Está vendo ali, Grazi? Na última linha. A atualização proporcionada pelos eventos no plural. Está todo mundo de acordo com essa alteração? Eu até recebi Lucas Marques me mandou um WhatsApp perguntando que mudanças seriam essas, e eu até falei para ele, não são mudanças substanciais, são, na verdade, regulamentações de situações que já vinham ocorrendo na prática ou que o colegiado tem deliberado na prática. Né? Ele tem um carinho pela resolução, porque foi ele e o Murilo fizeram a proposta. E que foi o grande avanço. Sim. Não foi? Né? Depois, filho, eu não sei se eu me enganei, mas quando o Grazi baixou ali, só a inclusão de mais de um artigo, da 4A, 4B, 4C, ou é só o 4A mesmo? Não, tem mais. Tem mais. Tem A, B e C. Porque é Diogo que está abaixando. Tem A, B e C. Então talvez fosse bom a gente ver os 3 ao mesmo tempo, talvez tenha uma sistemática aí, né? Quer que eu avance? O A já está ok? Quer explicar? Na verdade, o A e o B dizem respeito à desistência. E o C é aquela proposta que a Larissa pediu, que quando uma área de atuação ela seja composta, digamos assim, por várias áreas especializadas, exemplo, família, que aí tem curadoria, tem o pessoal do tribunal, tem família, atendimento inicial, contestação, atuação na área judicial, que seja, aí ela pediu que sejam contempladas, disponibilizadas, que o sorteio seja feito por área específica. Eu acho que em algum momento isso vai ser prejudicial, porque aí você diminui a quantidade de possibilidades em determinadas áreas. Então, por exemplo, em família que você tem 14 unidades, se você for pensar uma vara para 14 e talvez na área de curadoria você tem só 2 ou 3 ou 4 defensores atuando, os defensores de curadoria vão ter mais chance de ser sorteados do que não. Eu escrevi, fiz a proposta de texto, que é esse 4C, somente para nós discutirmos assim, aqui se é viável ou não, ou se não seria mais prejudicial, se a gente aguarda um momento posterior para ver. Porque, por exemplo, só poderia fazer dessa forma quando fosse possível. Como a gente delibera 7 vagas, eu não tenho como pegar, senão vai ficar uma vaga para cada área desse. E olha lá, é mais complicado, fica mais complicado. E talvez seja prejudicial, ao invés de ajudar, seja mais restritivo. Mas enfim, o 4C é só esse que é fora da temática da desistência. Mas volta para o quarto A, primeiro para a gente ver. O quarto A, exatamente para a gente poder regulamentar a desistência, estabelece
um prazo, a gente estabeleceu um prazo máximo de 10 dias após a realização do sorteio, que aí é o tempo mesmo que a gente normalmente utiliza para encaminhar, fazer os encaminhamentos para aquisição de passagem, para a questão de diário, que aí são 5 dias, então sim, é o tempo que fica mais razoável. Se a pessoa, se o defensor, o servidor sorteado não conseguir atender a isso, ficará obrigado a restituir à instituição os valores, porventura, investidos, salvo a ocorrência de caso fortuito força maior, que aí deve ser plenamente justificado a escola. Que aí pode acontecer, né, gente? Uma filha adoece, uma pessoa, ou a pessoa mesma adoece na véspera, não é? Não tem como ir, a gente não pode. Essa consequência está no quarto B? Essa consequência está no quarto B. Sobe um pouquinho de... E os casos de convocação também encaixaria aí na força maior. Sim, Tipo assim, alguma Sim. coisa da própria instituição Sim, que a pessoa que tem a que pessoa ficar tem que aqui ficar. e não possa Sim. ir. Uma reunião extraordinária. Tem boa hora. Uma vez eu fiquei na lista de suplentes por não lembro o que foi. E aí quando me chamaram, o evento aconteceu dali 2 dias. Aí eu não tinha. Como se organizar para ir, né? Possibilidade de me organizar. E eu até entrei em contato com eles quando eu me vi na lista de suplentes, eu vi o pessoal que está na titularidade aí, que foi contemplado, tem contemplado para confirmar ou não. Aí não tinha prazo, né? Aí porque ninguém acho que pôde ir, não sei nem se algum suplente acabou indo. Aí acaba até perdendo a vaga, porque. É curioso porque assim, tem defensores que quando se inscrevem a gente já fica na preocupação, porque normalmente desistem. Então a gente já, assim, não são muitos, mas normalmente desistem. pra testar a atuação. Então eu já acendo a luz, quando essas pessoas são sorteadas, eu já acendo a luz e eu já falo, gente, olha só. Aí é um desgaste enorme para a equipe, porque a equipe que cuida dessa parte na escola são 2 pessoas. Para todos esses eventos e para organizar essa. Então tem que ficar ligando para a pessoa para saber, doutor, vai mesmo, doutora, vai mesmo, está confirmado e tal. Olha, a gente vai expedir passagem, a gente vai comprar, a gente vai inscrever no congresso. Quando você inscreve nos congressos, por exemplo, em BDFON e BCCLIN, você não consegue mudar a titularidade da inscrição. É o maior transtorno para conseguir rever. Então, E é um dinheiro que é meio que perdido, pois é, né? pois Não é é. pouco. Foi pro congresso lá em Florianópolis. Nacional. O nacional, né? É 2 dias antes eu estava físico e Que é um congresso extremamente caro. Pois tivesse é. finalizado pelo menos. Teria que finalizar. Em relação ao quarto A e quarto B, há uma unanimidade pela aprovação. Ao quarto, como já foi aprovado, quarto A e quarto B também. Quarto C estão aprovados por unanimidade. Quarto C, que é o que o FIME já explicou, mas a gente não discutiu ainda. Quer ler a redação? Na hipótese de o tema do evento ser objeto de atuação de especializadas diversas ou áreas diversas dentro de uma mesma especializada, o sorteio das vagas deverá, sempre que possível, contemplar a participação proporcional de cada um dos grupos. Aqui, na leitura que eu fiz da redação, eu não vejo aquele risco que você falou de diminuir, porque não está falando que não está garantindo uma vaga para cada especializado, mas está falando de participação proporcional. Agora, eu teria 2 observações. A primeira é que eu acho que só falar em participação proporcional vai dar muito pano para a manga para discutir o que seria, como seria aferida essa proporcionalidade. Eu sempre que possível nesse sentido também. Eu sempre que possível também. E por outro lado, caso seja para aprovar, eu colocaria também uma disposição semelhante dentro das regionais para permitir a participação de cada cidade, de cada local da Defensoria. Por exemplo, a 4ª regional tem Itabuna, Porto Seguro, Leonápolis, Jequié. Gente, aí tem que ter uma equipe só para fazer sorteio. Aí vai ficar mais complexo. Mas olha só. Ficaria mais complexo, com certeza. Mas você sabe o que é que me. Até pensando nisso daqui, não foi uma. Porque aí eu sentei com o pessoal da coordenação pedagógica e com mais Diego, que me ajuda mais nessa parte lá na escola. E nós pensamos em fazer o seguinte também, fazer uma proposta, e a gente talvez suprimisse esse artigo nesse momento, fazer uma proposta de levar esse problema para a CMO. Se a CMO conseguiria desenvolver um programa, como faz com a questão das designações, como faz com o próprio Ciclan, que faz um cálculo automático
de tudo isso e a gente lançar a lista dos inscritos, já dizendo a unidade, em alguma medida ele já ir filtrando quantas vagas seriam para cada um, contemplando as comarcas de uma mesma regional e tal, para a gente poder ter. Às vezes a gente conversando com áreas diferentes do conhecimento, a gente consegue chegar a uma solução que seja mais viável, né? Você faria a mudança faria na mudança na redação. Sim, eu acho melhor. Eu também acho melhor. Acho melhor, porque isso vai dificultar muito o trabalho da escola. Fica muito, e aí a gente com o sistema fica muito mais fácil. O defensor já se inscreve no sorteio no sistema também, a gente não precisa ficar, que muitas vezes fica naquele negócio, né? Até 23h59, aí daqui a pouco esquece, passa um minuto, aí, mas só por causa de um minuto. E essa desistência também não poderia ser contada nesse próprio sistema? Poderia tipo, também. 10 dias caiu, já era. Poderia já chama o próximo. Poderia também. Poderia, mas porque em relação à desistência, dá para eu controlar mais. E a regra está posta aí, já é essa regra. Agora, em relação ao sorteio, a regra depende do critério que o próprio sistema vai desenvolver. Okay. E depende, inclusive, dos defensores que se inscreverem, né? Porque o panorama pode mudar a qualquer momento. O que eu falo de colocar também a desistência no sistema é para também desonerar os servidores, porque ficam naquela chatice de ficar ligando, e aí a defensor não atende, e isso está entendendo? E desgasta menos essa relação servidor-defensor. Tarefa para, como é que chama a servidora que desenvolve os programas do... Agora não. Agora é Dani. Desafio para Dani. Legal isso. Acho que vale a pena. É interessante. Em relação à existência, isso que eu disse, eu também acho que pode colocar e seria interessante, mas eu estou dizendo só que a regra que está aí já valeria. Sim. A proposta já valeria para a existência. Em relação a esse quarto C aí, é que o critério depende do que o sistema vai desenvolver. Acho interessante que a gente não aprove e já fica com a deliberação de encaminhar um pedido do FAD para o desenvolvimento desse sistema. Um sistema para os sorteios. Sim, com essas variantes todas. Né? Exatamente. Com essas variantes. Acho interessante. Tem boa graça. Há unanimidade em relação à solução? Sim, eu acho que sim. Então, aprovamos o quarto, nova redação do artigo 4º e os novos artigos 4A e 4B e 4C, a deliberação foi essa. Tem mais alguma proposta? Já que você anotou a deliberação aí, Grazi, 4C? 4C. Thales vai reclamar porque Mais coisa para ele. ele está com a lista de programas. programas. Vou colocar então numa escala de prioridade da praia, a gente ainda razoável. Finalizou a proposta, né? O pessoal do Bahia que veio aqui. Fazer essa possibilidade. Ok. Então, item 4. Processo 122-418-006-1079. Não, desculpe. Item 3. Processo 122-418-0059-600. A autora, doutora Firmiane Venâncio Carlos Souza, apresenta proposta de módulo prático de educação continuada em conciliação e mediação de conflitos para atualização e aperfeitamento dos defensores e servidores participantes do curso teórico que aconteceu em novembro de 2017 e janeiro de 2018. Depois que nós finalizamos a realização daquela primeira proposta de curso de mediação e conciliação com o objetivo final que está no nosso planejamento estratégico, que é organizar os núcleos de mediação e conciliação nas unidades da Defensoria, nós identificamos a necessidade de realização de mais horas práticas, porque algumas simulações elas não foram possíveis naquele momento, porque as simulações dependem de uma série de fatores, inclusive da gente conseguir coletar os casos, conseguir agendar. Então, a primeira experiência que a gente teve com o curso já nos deu mais ou menos a indicação de como melhor organizar. E por isso que a gente faz essa proposta agora. É um curso que tem uma estimativa razoável, mas também tem um custo-benefício que eu acho que fica para a instituição, mais até do que outras coisas que a gente faz, congresso e tal, porque a extensão e os benefícios que a gente tem são maiores. A gente fez uma previsão de mais 32 horas aulas, que é realmente um período um pouquinho abaixo do que a regulamentação da mediação pede, que são 40 horas, mas como a gente já tinha o restante de horas práticas do outro curso,
a gente fecha exatamente a carga horária e consegue certificar todo mundo na condição de conciliador e mediador de conflitos na defensoria. Então, o custo da hora aula é o custo que já está regulamentado pela defensoria, né? A gente só fez o cálculo aqui para estipular. Os deslocamentos, a passagem e a hospedagem dos instrutores para algumas comarcas, mas mesmo assim o valor também não é alto. A questão é que são 32 horas aula, então é realmente um trabalho de fôlego, e aí a gente consegue alcançar e formar todo esse grupo e já poder, inclusive, exigir já a produção de dados nessa parte também, né? A gente vê quais são os frutos desse curso. E aí a gente tem um curso num valor total de R$ 89.201,60. Agora, ainda para esse ano, aí, Mônica, eu já dei uma desenhada no saldo que a gente tem aí já vi que dá para a gente tem um fôlego para fazer. Acho que esse talvez seja o grande investimento nesse segundo semestre de curso. Quais são as sedes que vão ser contempladas? As regionais e a E aí os defensores se deslocariam para as regionais e servidores também? Como é que seria? Isso, exatamente. Seria feito nesse E na capital, todo mundo da casa de acesso? Se desloca, ou na verdade a equipe se desloca para os nossos locais de atendimento para fazer as sessões de mediação nos locais de atendimento. E aqui os instrutores vão para as sedes regionais da defensoria para poder fazer a... E aí os defensores, psicólogos e assistentes sociais se deslocam para esses locais na regional. Isso, exatamente. O que acontece também é o seguinte, nem todo mundo a gente vai poder custear porque tem muitos terceirizados. Então, assim, a quantidade, na verdade, de psicólogos e assistentes sociais são aqueles que podem estar ali fazer o curso. A gente não tem como custear, fazer a formação de quem não é. Mas, como o curso é realizado para defensores e servidores técnicos na sede da regional, quem estiver lá pode assistir. E aí a gente consegue alcançar psicólogo e assistente social que seja terceirizada, mas a gente não está pagando o curso para elas, a gente só está abrindo o curso para que elas possam participar. Diga, Zé. É uma continuação. Isso. Então, o curso é destinado a quem já fez a primeira parte? Sim, que requer a formação teórica anterior. E a inicial prática anterior também. E o corpo de docentes é o mesmo? É o mesmo. Tem uma ou outra alteração que são aqueles, porque assim, é um grupo, como a gente faz, esses palestrantes são todos vinculados à Universidade Federal, à UFBA, ao Núcleo de Pacificação Social, que é resultado de um convênio também que a gente tem. Então, um ou outro está ainda no núcleo ou saiu do núcleo de pacificação social, mas são pessoas vinculadas lá a este núcleo da UFBA, entendeu? Então, às vezes a pessoa não pode viajar, e aí eles sugeriram outros nomes. Mas a maior parte, sim. Ana Paula permanece, a Jaci, Regiane Dantas. Ana Paula e Regiane Dantas são as duas professoras que já têm. Ana Paula, doutorado, e Regiane, mestrado na área. E os outros também têm formação e participam desse núcleo de pacificação social da UFBA. Então, a gente manteve com o mesmo grupo, porque no evento anterior, no curso anterior, foi realmente a melhor proposta que a gente teve. Este processo, inclusive o anterior, já passou por auditoria do TCE sem qualquer registro. Então, assim, se mostrou um formato correto e adequado de execução. Por isso que a gente manteve a mesma proposta. São quantos institutos? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai distribuir tanto vão para um regional, Isso. É porque o que acontece? Aqui na capital, como é o lugar de maior quantidade, eu não tenho como ficar com um instrutor só para fazer o acompanhamento das mediações. No interior, eu até consigo deixar um mediador, mas, por exemplo, Feira de Santana possivelmente precisa de 2 para fazer a sessão. Então, são menos unidades, digamos assim, mas não fecha uma quantidade. Por exemplo, eu não tinha como ter só 6 instrutores, contratar só 6. Porque em Salvador eu vou precisar de mais um instrutor, porque o número de salas de mediação que eu vou ter para eles acompanharem é maior, então não posso. Entendeu? Então essa parte é só prática mesmo. É prática. Já foi. Isso, exatamente. Ok. E eu queria só deixar registrado aqui, porque algumas vezes, e foi um aprendizado que a gente teve com a auditoria do processo do TCE.
O que a gente traz aqui, a escola sempre traz uma estimativa. É possível que os valores de palestra não, de oral não, são valores mesmo previstos, mas assim, passagens e hospedagem, às vezes esses valores eles podem ter algum tipo de oscilação. Então assim, não é um valor 89.201,60, não é um valor fechado, pode ser que seja menos, pode ser que seja um pouco mais, por conta, mas não é uma distorção, não vai dar uma distorção de muito mais, certo? Mas é sempre uma estimativa que a gente faz. Mas alguém tem alguma coisa a comentar ou questionar? Há uma unanimidade para a aprovação? Ok. Então, aprovado por unanimidade. Item 4. Processo 122-41800-61079. Autor Dr. Murilo Manuel Rocha Bahia Menezes solicita posterior inscrições passagens diárias para servidores com função em psicologia para a participação no curso de perícias psicológicas a ser realizado em Feira de Santana, 25 de agosto. Essa semana. Esse processo chegou para nós já no final de julho e ele traz algumas nuances que acabaram implicando na demora do encaminhamento dele. Por quê? Porque as equipes de psicologia da Defensoria Pública, elas são, a gente tem ou REDA ou contratados pela terceirizada. Aí a gente precisou fazer o levantamento de quem eram os terceirizados da área de psicologia e quem eram os servidores REDA. Depois disso, a gente ainda teve que levantar, porque foi algo levantado aqui na última sessão, então já para a gente trazer a informação, que pode ser que vocês quisessem saber, quando os contratos desses servidores REDA de psicologia vão estar sendo finalizados. E, infelizmente, a maior parte deles finaliza dia 31 de agosto. Tem 4 finalizando dia 31 de agosto, para fins de sorteio, porque doutor Lucas, a gente, primeiro, não teria como disponibilizar, doutor Lucas, a gente não teria como disponibilizar para os terceirizados, aí não tem como, né? A gente está com possibilidade de fazer isso, aí a gente pode disponibilizar para os servidores de psicologia do REDA. Quem seriam esses? Aí a gente fechar São aqui quantos no quantitativo. Olha, do interior e região metropolitana. Do interior e região metropolitana são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui de Salvador, 1, 2, 3, 4, 5. Então 11. E desses? 11. Desses 11, 4 já estão... Desses 11, 4... 1, 2, 3... 4 terminam agora... 31 de agosto. Só sobram 7. Só sobram 7. Aí a gente identificar. Tem um que termina 4 de setembro, tem outro que termina 12 de outubro, no interior. Já tem isso, às vezes não é em agosto, mas é logo próximo. 2 no interior, né? Então, próximo. Não, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não, no interior são 3. Mais um da capital, 4. Bruno, que está no idoso, no Calil, Alessandra, de Feira de Santana, Marisa, Ilhéus, Marisa, Rodrigues, para lá para o posto. Ainda aqui não toco não. É porque ele sofre variações aqui de acordo com o local, né? Salvador e região metropolitana. Aí, Salvador, Feira de Santana e região metropolitana daria... Puxa, por que fizeram um cálculo assim? Valor unitário de diárias 1.200. O valor da inscrição. Então, o valor da inscrição a gente não pode... Aliás, tem esse detalhe também. A empresa ela não recebe por empenho, então a gente só pode pagar diárias e passagem. Aí a diária, o valor unitário é R$200. São 2 diárias, R$400. Oi? Quanto é a inscrição? A inscrição acho que é 150. R$200. 200? A inscrição? 200 porque não vai pagar por empenho.
por empenho. Ó, tinha aqui 150 até 15 de julho, 200 até 15 de agosto. Pois é, mas aí foi colocado naquele e-mail que foi passado, que seria arcado por elas, pelas pessoas, e seria até R$200, porque vai passar do prazo que eles deram até dia 15 de agosto. É isso que eu estou dizendo, até dia tanto, 150. Até dia 15 de agosto, R$200. Já está indo dia 20 de agosto. Aí dá, por pessoa, R$400 de diária, porque são 2 diárias, e a passagem que aí varia. Salvador, Feira de Santana, Salvador, quem é daqui, R$72. Quem é de Ilhéus, dá R$745 a média. Itabuna, R$745. Conquista, aí a gente teria que identificar vai depender de onde vem. O custo não é alto, não. E o curso, eu achei extremamente interessante por conta do fato da gente precisar também, né? De que eles tenham essa expertise em perícias e tal, ajudem a gente com os laudos. Agora, a execução é que vai ficar complicada para a escola, porque aí eu vou ter que ver caso por caso. Aqui, por exemplo, tem uma estimativa de custos em relação ao pessoal de Ilhéus e Itabuna, mas que por aqui eles não vão poder ir. Porque o prazo está muito exíguo, né? 31 de agosto. Seria até em jogo a gente disponibilizar. Sim. Eu acho que até esses de setembro também, que já estão. muito assim. Setembro e outubro. Vai ter demanda para essas pessoas. Esse tempo que possa disponibilizar, entendeu? Também não vai conseguir passar para a equipe esse período pequeno Ou a gente possa fazer o seguinte, a gente dá um apoio para a capital e um para o interior, que não esteja com prazo de contrato de gente, e aí eles se encarregam da reposição, como tem que obedecer ao regramento, eles fazerem a qualificação pelo sistema de videoconferência dos outros psicólogos, e aí eles abrangeriam até quem é terceirizado. Pode ser uma também. Me parece mais racional, suave. Mais racional, isso mesmo. Porque a gente, pelo que a gente está vendo aqui, acho que da capital só seriam 4 possíveis, né, Marcos? No interior ou menos No até. interior tem 2 para Da capital, se eu considerar quem vai contar até 2019, Dá até seriam 4. Da capital. Do interior tem 2. Contratos até 2019. Aí Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, que foi de onde veio o pleito, é porque realmente mais tempo. Foi contratado mais recente. Esse tem até 2022. Então, Aí seria para a inscrição. Se eles não quererem. Não, mas aí quando a gente mandar a informação, aí a gente informa que a instituição vai arcar com o deslocamento e com as diárias. Quem tiver interesse, manifesta interesse, eu tenho que fazer isso saindo daqui, eles fazerem essa consulta, nós fazerem essa consulta, eles responderem até amanhã para eles já fazerem no sistema, né, a solicitação das diárias e a Leonardo a conta das passagens. Poderia ser um para o interior, para disputarem duas para a capital. a proporção seria 1 para 2. 1 para 2, né? O capital tem 4, o interior tem 2. Com essa restrição que colocaria a restrição do tempo de contrato? Eu teria que colocar, né? Isso que tem contrato até pelo menos até 2019. Pelo menos até 2019. Ok. Eu agora ando com as listinhas aqui dos términos dos contratos, porque infelizmente a gente tem que. Agora tem uma leva de contrato, né? Isso poderia já estar na resolução também, né? Uma coisa geral nesse sentido. Alguma coisa nesse sentido. Vamos tratar isso aqui. E aí. A gente prevê um período anterior ao Porque a encerramento gente do não contrato. tem, a gente não tem. Eles podem não ter acesso Ah, a custos. Acho que a gente pode ficar, até para evitar ficar toda sessão, isso aconteceu no Conselho Superior também. Toda sessão tentar alterar o mesmo regimento, várias vezes Vamos por já pensar sessão. no texto aí. Pensar para agora, você acha? 6 meses, não. Eu sugeriria que a gente tivesse essa regulamentação quando viesse a questão do sistema. Né? Para a gente não ficar alterando também o tempo inteiro a resolução de improviso. Mas é melhor você ter que pensar, né? É. Vamos deixar.
a gente pode deliberar para trazer uma proposta de alteração quando for trazida aquela decorrente do sistema que a CMO vai fazer. Ok. A gente já delibera as duas coisas ao mesmo tempo, com tempo para preparar. Então seria uma vaga para sorteio entre os servidores do interior e 2 vagas para sorteio entre os servidores que ficam na capital. E região? Observando. Fica na capital ou no interior? Oi? Interior. 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 Interior é região metropolitana. Eu botei observando, vocês querem que eu coloque a questão do... Tem que colocar. Botar observando o término do contrato. Para ser sorteado entre aqueles cujo término do contrato ocorra a partir de 2019. Como é que é? Entre os servidores cujo contrato finalize a partir de 2019. Eu chego na semana aqui. Eu venho um pouco toda empacotada também. Fazer um casaquinho. Fica bem em cima aqui da gente. Obrigada, Diogo. Tava quase virando Elsa. O verde incomoda, vai voltar para que pontos. Aonde vai ser feito o curso? Tem servidor do interior? Onde vai ser feito o curso? Em feira. Tem. O servidor pode fazer. O de feira também entra nessa mesma restrição do contrato. Ele pode fazer, mas ele teria que ser por conta própria. Sim. Ele já está lá atrás. Para que calor que valeu, mas na cara, eu acho que vai fazer mais, 28. Roda um pouquinho. Mas eu pedi uma para cada. Eu comi uma só, ela pediu um risoto, estava delícia. Não pode ver, né? Gente, eu sei que eu vou começar a e aí quando a gente foi e tal. agora aquele franguinho que saiu de lá, foi para o Então é emoção. Eu sei. Bora pessoal, continuar. Ponto 5. Pedinte. É o pedinte. É o requerente. Ele vai ter o 5 e o 6. Requerente. esse rapaz. 5. Processo 12241805824 ao Dr. Gil Braga de Castilho. Solicita custeio de passagens diárias para capacitação de defensores com atuação na área do consumidor no curso de capacitação em enfrentamento ao superendividamento. Esse apoio que o doutor Gil solicita, a gente fez uma análise junto à organização do evento. É um evento que vai contar já com algumas contribuições de algumas instituições, aí a parte de comunicação, CARD, enfim, vai ser feito pelo Ministério Público, o cerimonial receptivo e apoio pelo Tribunal de Justiça, a filmagem e fotografia pelo Ministério Público também. E aí, a sugestão que Eu nós... acho que está confundindo.
Também achei. Esse aqui é com apoio do Ministério da Justiça. Ah, não, então tá a ordem inversa aqui. Você está falando da conciliação. Não, eu estou falando do segundo. Ficando na ordem inversa aqui. Né? Então vamos lá. Eu pedi. Que é para a participação dos defensores públicos nesse seminário. E aí, exatamente, diárias e passagens para a participação dos defensores públicos. Tem tido uma demanda muito grande, uma solicitação muito grande dos colegas com a atuação na área do consumidor. A gente já disponibilizou esse ano o curso, mas não foram muitas vagas, salvo engano, nós disponibilizamos duas. E o curso para participação de um defensor da capital é 2.548. São 3 diárias e mais o custo de passagens, 1.348 para Brasília e de volta. E o percentual tem 21 defensores na capital atuando nessa temática e 56 no interior e na região metropolitana. Isso seria uma média de 1 para 3, não é isso? 28, 56, 1 para 2. 1 para 2? 1 para 2, Exatamente. 21 para 56. Né? Mas é um para 2 aí. 1 para 2. A gente definir quantas vagas a gente disponibiliza. Eu sugiro que a gente faça uma análise. É um curso que vai falar sobre a questão do superendividamento, tá? Um tema bastante atual. E a gente não tem conseguido trazer muitas pessoas para falarem sobre a área do consumidor. Eu tenho tido dificuldade, tenho feito contato constantemente para a gente trazer para fazer um curso aqui. Não consegui, agora fiz uma interlocução entre Gil, coloquei os 2 colegas, o daqui, que é Gil, e a colega do Rio de Janeiro, para eles formatarem um curso com a parte prática para os defensores do consumidor em relação aos planos inflacionários, os contratos, né? Aquela questão dos expurgos inflacionários, que agora vem as propostas de acordo. A Defensoria Pública do Rio já tem tudo formatado, os modelos de acordo, tudo direitinho. E aí eu coloquei Gil e a colega em contato para a gente formatar um curso, porque eu não consigo ninguém de fora que possa vir dar um curso. Eu estou mais de 6 meses tentando, é uma solicitação da colega Bianca Malandra. E eu estou há meses tentando conseguir alguém para trazer, convida, aí pega os dados, a pessoa não tem disponibilidade, não responde os e-mails, e a gente fica nessa dificuldade. Tem muita gente boa trabalhando nessa área, mas a gente não consegue trazer. Então, se a gente puder encaminhar os colegas para lá para fazer, ter informação na área do consumidor, a atualização é importante. Só proposta só quantas vagas? Eu não sei proposta hoje, para a gente avaliar. Eu também não sabia como a gente estava de orçamento, a gente está até direitinho aí. Eu acho que dá para capital ou 2 para. Entendeu? É porque, olha, um para capital a gente considera que são 21 pessoas, assim, é pouco, entendeu? Eu sugeriria pelo menos 2 para a capital e 4 para o interior. E 4 para o interior. Exatamente. A proposta são 2 vagas para a capital e 4 para o interior. Há um consenso nessa quantidade? Então, aprovado, 2 vagas para a capital, 4 vagas para o interior. Agora sim, agora sim, já relatei até. Número 2480064914, autor Dr. Gil Braga de Castro Silva. Solicita apoio da DPE com custeio de almoço e coffee break, bem como passagens e hospedagens, para os palestrantes no primeiro encontro de conciliação de saúde pública, a ser realizado no dia 29 de novembro de 2018, na Unicorp, do TJ Bahia. Como eu vinha falando, as instituições elas já estão dando apoio, porque na verdade a Câmara de Conciliação ela é formada por diversos organismos. Coffee break a gente não tem condição nenhuma de fornecer, então a minha sugestão foi a gente disponibilizar as passagens para os 2 palestrantes, Arnaldo Bossaquian e Clênio Jair Schultz. A diária aí seria a passagem mais a hospedagem aqui em Salvador. E aí um seria o total de R$ 1.876 e o outro R$ 1.757. A gente teria um total de mais de R$ 3.600 de apoio para o evento, que eu acho razoável diante da
é da média que a gente tem apoiado os outros eventos, e sendo parte da Câmara de Conciliação, a gente não ficaria fora. As outras coisas que a gente poderia contribuir, filmagem e tal, o Ministério Público já sinalizou e também sairia mais caro, porque a diária da filmagem é cara, a diária barata sairia mais caro. Aí ele fez essa sugestão. Deixa eu só somar aqui para ver quanto é que dá. R$3.633, estimativa. Você falou que coffee break nem pensar, não tem como, nem e o pensar. almoço. Nem pensar, porque também não tem, a gente não tem como custear almoço. A única forma que a Defensoria custeia a refeição é através do pagamento de diária, né? Aí o que a gente tem é, a gente disponibiliza a hospedagem no hotel, que já vem com a meia pensão, né? E aí normalmente é café da manhã e mais o almoço ou jantar, então já contempla alguma coisa, mas a gente não tem como pagar. Fechado. E as passagens. Em total de 3 mil, o total mesmo 3.633. Tem discussão? Aprovado por unanimidade, então? Ok. Então, aprovado por unanimidade. 633. Ela vai anotando ali só o Ela vai dinheiro. falar na ponta na hora. Menos, não sei quanto. Menos. Assim como o Gil está na função dele de pedir, ela está na função dela de anotar e fazer a conta. Mas pediu, porque eu acho que a questão mais importante dos subcoordenadorias especializadas é de fomentar a discussão e especialização dos defensores e auxiliar a escola nisso. Eu, na verdade, agradeço, eu não acho ruim, não, quando agora, foi o que eu disse a ele, eu tenho que deixar quase uma servidora só encarregada de todos os coisas, porque o que é que acontece? Tem um programa que ele criou de videoconferência, de informação por videoconferência, que a gente tem videoconferência toda semana da especializada, Ciro. Que aí é um programa de formação em direitos para dentro e para fora da instituição, fantástico. Aí tem a dinâmica lá de organização que já está mais ou menos trabalhada, ele faz as sugestões, ele mesmo faz o contato com as pessoas, já manda os contatos todos prontos para a escola, então agiliza muita coisa para a gente, e o resto não é trabalho de jeito nenhum, é a nossa obrigação, isso aí pode mandar mais, que venha. Que não exagere tanto também, né? Não dá muita corda. Não dá não, né? Ele pode estar ouvindo. Item 7, processo número 122241800. 59155. Autora, senhora Gisele Cristiane Bezerra Alves e senhora Maria de Fátima Almeida Cardoso. Solicitação de custeio de inscrição, passagens e diárias para participação no Seminário Nacional de Contratos Administrativos com os Tribunais de Contas e como os Tribunais de Contas Judiciários interpretam e orientam os agentes na solução de grandes problemas. Será realizado de 3 a 5 de setembro de 2018 em Brasília. Então, nós levantamos aqui o custo de participação das servidoras no evento, deixa eu só. Pelo seguinte. Só elas tratam disso? Elas são as coordenadoras. São com contrato, sim. Não são só elas que tratam. Mas elas são as coordenadoras. Mas elas são as coordenadoras de aqui. Mas está faltando aqui o. Fátima é a coordenadora da assessoria jurídica e Gisele é a coordenadora da diretoria de contratos. Nossa, muito ligeiro, né? Não, são 3 dias, 3, 4, 5. Não, tá 3 a 15. Não, é 5. Ah, tá. No meu aqui tá 3 a 5. O meu também tá 5. O seu tá 20? O meu tá 15. Então, só botando a coisa Aqui, ó. Tô vendo. Tá 15 mesmo, né? Eu não tô entendendo assim. Eu sou contratos da defensoria, a gente faz o quê? 3 dias. São muitos problemas. E são grandes problemas para tantos dias. E são mesmo. É pior que são grandes problemas mesmo. É pior que são grandes problemas mesmo. Quantos grandes problemas? A questão que eu levantei aqui, o valor da inscrição é 3.950. O valor da inscrição? Eu também botei essa.
E uma outra questão que eu pedi para nós levantar é o seguinte: a gente está em parceria com o Tribunal de Contas aqui do Estado para a realização de alguns cursos, e elas duas fizeram um curso exatamente sobre irregularidades em licitações e contratos de 31 de julho a 1º de agosto. Então, se a gente for autorizar, eu ia sugerir que fosse uma vaga só. Aí uma passa para outra. E aí uma passa para outra. Porque senão fica um custo muito alto, tendo em vista que elas estão com um processo de formação também junto ao Tribunal de Contas daqui. Então, as temáticas, inclusive, são bem semelhantes. Eu tentei achar aqui o levantamento, se a Edneice ou o Lorena estiverem acompanhando aí a sessão, não consta aqui a tabela de custos de diária de passagem. E aí, a passagem, pelo que eu vi ali do processo, é em torno de 1.400, deixa eu ver aqui, só para a gente ter uma ideia, uma estimativa de custo. E diária, qual é o valor da diária delas? Você sabe, Mônica? Tá. 400. Então são de 3 a 5. 3 diárias, né? 3 diárias, né? Dá 1.200, não é isso? Eu achei mais. A inscrição, mas essas inscrições são sempre caras, gente, desses cursos, porque não tem muito. 6.616. Agora fez calor, hein? Não. Fez nada. Tá ótimo. Eu não estava nesse momento. Quer trocar de lugar? Vossa Excelência. Tesoura 10, né? Pede para fazer as como eu ainda fazer registro. Fez? Você estava super fazendo caras e bicos. Eu descobri que eu falo fazendo bico. Aí saem todas as fotos. Os bicos, caras e bocas. Zé? Todo mundo, eu acho. Poxa, mas todas as vezes me pega bem. Aí agora, tipo, quando vem, né, pra fazer, aí eu fico ligada, eu falei, ó, tá ali, eu vou fazer uma carinha um pouco montada. Mas é isso, gente, 6.616 é o custo total. É uma área, aí eu vou fazer... muito específicas aí. E qual é o problema também? É com que a gente mais tem necessidade de se aperfeiçoar. Por quê? A gente fazendo curso, os processos fazendo um monte de licitação, um monte de contratação, a Defensoria Pública crescendo, não tem jeito. São os setores mais demandados. Então, assim, quanto mais qualificados eles estiverem, melhor vai ser para a gente gastar, né, melhor os valores que a gente tem, entendeu? Não tem como a gente não... Eu acho, pelo menos formar uma pessoa. Porque eu botei aqui o valor estimado. E não tá aí, Graça. Mas não tá aí não o processo. Não mentir que eu mandaria. Apesar de uma ser coordenadora jurídica. Com quem debater, com quem, entendeu? Ah, tá. Ela já por isso que eu Eles conseguem perfeitamente transmitir uma para outra? Consegue. Eles conseguem perfeitamente transmitir uma para outra, dependendo lá? Sim, porque uma de informação jurídica sim. Não, as duas têm informação jurídica. As duas têm? Sim. As duas têm E informação trabalham jurídica. nessa parte, uma na assessoria jurídica e a outra na coordenação de contratos e convênios. É um trabalho muito conjunto, né, Rafa? E essa parte de contratos realmente precisa de aperfeiçoamento, porque cada vez mais, quanto mais a defensoria cresce, aumenta a quantidade e as modalidades da prática que são feitas. Exatamente. Tem contratos que até hoje a gente tem que prestar esclarecimento para o TCE das consequências deles, que foram de 2011, 2012. Então, é uma coisa que dura realmente. E às vezes, de fato, às vezes tem falhas nos contratos. Então, quanto mais se aperfeiçoarem, eu acho melhor. Eu não sei se é necessário as duas, mas uma aí eu acho que é importante, sim, pelo menos. Mesmo que já esteja fazendo outra capacitação, eu acho que vale a pena em um. Larissa acha que é melhor que seja as duas? Eu gosto da ideia das duas.
servidores, porque você vai para um lugar, você troca, quando você vai sozinho, você termina você com seus questionamentos só. Quando você vai com uma outra pessoa, existe uma troca, entende? E eu acho que pela grandiosidade, pelo aproveitamento da coisa, para uma defensoria que só vem crescendo, e a complexidade dos contratos e tal, eu acho que valeria a pena esse custo, mandar as duas. Entendi. Eu só fico preocupada mesmo com o fato de elas já estarem acompanhando um outro curso no próprio Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas, vocês vão gastar 2 dinheiros para fazer para 2 servidoras que já estão fazendo, elas duas mesmas irem fazer. Pra gente não ter problema com vocês, Tribunal de Contas. Tipo assim. Não, a minha preocupação foi essa, mas enfim. Não, eu fico preocupada com as duas coisas, com o custo que eu acho alto. Por exemplo, em informática mesmo, os custos são superados na inscrição, a gente normalmente só libera uma pessoa, entendeu? Porque os custos de inscrição são altos. Se fosse um custo mais baixo, mas é R$4 praticamente só de inscrição, gente. É muito caro. Muito caro. A gente pode colocar em votação. Larissa mantém a proposta de 2, doutor Zé Renato, 1. Mônica. Uma também. Filho mantém o voto de 1. Eu também voto por 1. Então, aprovada a disponibilização de uma vaga, com o voto vencida parcialmente a corregedora, que propôs a oferta de 2 vagas. Item 8. Processo 122-41800-44468, doutora senhora Sheila Paranaguá, solicitação de reconsideração do pleito indeferido da 53ª sessão do FAI para a participação no 22º Seminário Latino-Americano e do Caribe das Escolas de Trabalho Social. Só que a gente não foi indeferida, foi parcialmente deferida. Mas enfim, ela foi em reconsideração na parte que foi indeferida. Isso. Para a gente discutir exatamente se a gente até conversou anteriormente. Ela fala da questão da diferença. Quando a gente traz aqui uma estimativa de custos, como disse já anteriormente, é uma estimativa. Então, há uma estimativa de custos de passagem, as diárias não, que a gente já sabe qual é o valor, mas o que a gente foi discutido amplamente aqui foi exatamente que tipo que a Defensoria Pública arcaria com uma parte do apoio e que a outra parte a servidora classe. E para nós ficaria mais, digamos assim, mais palatável, e para a instituição seria melhor adquirir a passagem, exatamente porque também tem essa questão da oscilação do valor, né? Então, e do precedente que a gente abre. Eu tenho insistido, a questão da inscrição dos servidores ou defensores que venham se inscrever trabalhos, a gente vai trazer aqui para o Conselho uma normatização disso. Na perspectiva de que, quando o servidor ou defensor souber que está aberto um evento, um congresso, um seminário que aceite a inscrição de trabalhos para apresentação, que essa informação seja levada para a escola, para que a escola faça uma divulgação ampla e outras pessoas, outros servidores e defensores possam ter a oportunidade de inscrever os trabalhos e aí a gente disciplinar aqui no FAGE. Aprovar a participação de todos, aprovar parcialmente a participação de todos, porque senão, desse formato que está, tem um outro processo no mesmo sentido, nesse formato que está, é praticamente uma forma de passar um pouco ao lado da questão da impessoalidade e da publicidade do que a gente tem feito tanta questão aqui no FAGE de prezar. Sim. Da ampla participação e divulgação e possibilidade de que todas as pessoas servidores tenham igual acesso. A informação de um congresso, a gente vê aqui diversas vezes, defensores e defensoras trazem ao nosso conhecimento a existência de um congresso e a gente abre um sorteio para todo mundo e às vezes nem o defensor que trouxe o conhecimento, mas mesmo assim não deixam de trazer, entendeu? Eu acho que essa questão precisa passar também para os servidores, essa mesma dinâmica. Trazer o conhecimento da gente com antecedência para a gente poder publicizar e o formato ser outro. Então, o recurso da servidora se baseia nessa questão
porque ela tem uma dificuldade de restrição, um problema de saúde, enfim, que não pode fazer uso de determinados produtos de alimentação, enfim, e que ela pede, que ela disse que a totalização do valor das passagens seria um montante de R$ 4.806,79. Entretanto, a quantia despendida na referida compra totalizou o valor de R$ 1.800,33, ou seja, R$ 3.000 a menos de diferença. E ela pede que este saldo restante dessa diferença possa ser utilizado para o custeio de diárias dela, exatamente para a questão de alimentação, enfim. É para a gente discutir. A gente viu aí que no relatório agora há pouco que eles saem da mesma conta, mas são indicações de valores diversos, né? Então, uma previsão de valores que se faz, o empenho de valores que se faz para passagens é diferente do empenho que se faz para diárias. Não tem muito como fazer eu imagino, essa compensação, essa correlação aí. Não sorte. E a questão do remanejamento, você fala? Sim, o remanejamento é feito, mas há um empenho, há uma previsão dentro de uma perspectiva de gastos, dentro de um prazo de 6 meses, como foi o relatório, um empenho de gastos a ser feito, uma programação de gastos a ser feito com determinada questão, passagens ou diárias, não é? Então não é tão simples assim pensar em fazer um mero manejamento. O que não dá é para a gente passar R$ 3.006. Não é possível fazer a gente transformar isso em diária internacional, porque a diária inclusive é em dólar, que a gente viu, né? Porque não vai dar, inclusive, talvez não dê o mesmo... Não vai dar o mesmo R$ 3.000. Não sei como seria. Provavelmente. E a questão que, bom, o que é que a Defensoria Pública optou por fazer? Dar um apoio. O apoio consistente no custeio das passagens e as diárias e a alimentação ficar a cargo da servidora. Eu não estava aqui nada. Não, a sessão anterior eu não estava aqui. Uhum. Eu prefiro... A doutora Célia, inclusive, pontuou a questão também de que a servidora está com um contrato de próximo de se encerrar agora em 2019 e tal. Isso não, a gente, evidentemente, isso veio a discussão, mas não foi preponderante para a gente negar o pedido. Aí a gente achou um caminho do meio, que foi custear as passagens e não dividir, digamos assim, as responsabilidades, né? O apoio, dividir o apoio. Eu li a ata, né? Inclusive pontos do processo dela, e eu prefiro seguir a linha de pensamento do colega que nos substituiu, doutor Lino. Eu também. Pela manutenção da decisão? Sim, pelo critério e pelo precedente. Me preocupa um pouco, porque assim, não é só questão do valor. A Defensoria vai custear nesse formato. Esse formato, para mim, não é um formato, digamos assim, o mais adequado de participação de defensores e servidores em eventos com trabalhos inscritos. Eu acho que, sim, precede, e eu acho que a gente precisa ser até educativo nesse aspecto. O caminho deve ser disponibilizar a informação para todos os defensores e servidores que queiram. Então, assim, porque ao mesmo tempo que se tem conhecimento de um evento, todas as pessoas, já que houve a inscrição pela servidora, poderia disponibilizar, olha, está tendo um evento que ocorre na Colômbia, assim, possibilidade de inscrição de trabalhos nessa área. A pessoa, o servidor que quiser se inscreve, que é diferente de um evento que seja específico. Por exemplo, não é um evento que vá formar a capacitação dela para a atuação da Defensoria Pública, entendeu, Mônica? É um evento da área de serviço social, e ela escreveu um trabalho, que é o trabalho de atuação dela aqui na Defensoria, e quer ir divulgar, digamos assim, esse trabalho lá. A gente achou interessante a divulgação, achou, mas não é algo, por exemplo, que é uma formação que ela vai aprender lá para trazer para o cotidiano, entendeu? Então, assim, nisso daí a gente fez sopesou todas essas questões, entendeu? Eu nesse sentido, a minha posição é a gente manter o apoio parcial também, e o precedente que abre, porque a gente tem inclusive um outro pedido que vem logo adiante. E o precedente de dizer a passagem foi tanto, a gente gastou tanto, o restante vai ser. Então,
vai abrir o precedente de ser sempre assim, entendeu? Tem isso também, né, Larissa? Passa a ser estimado. Você entendeu? Porque aí vai ter promoção. A defensoria comprou por menos 2x, sei lá. Então o restante vai ser do defensor ou o restante vai ser do servidor. Eu acho que é um precedente muito perigoso. Também voto pelo indeferimento do pedido de reconsideração. Por unanimidade, indeferido o pedido de reconsideração. Item 9. Processo 122-4800-62024, autora a doutora Mônica Aragão e senhora Sheila Paranaguá. Solicitação do apoio institucional da Defensoria Pública da Bahia para a realização do Fórum Nuance da Curatela, previsto para acontecer nos dias 1º e 2 de outubro de 2018, no auditório da Escola Superior da Defensoria, de 8 a 18 horas, de encontro solicita o esteio de hora-aula, passagem aérea e hospedagem para as palestrantes Isolda Belo Fonte e Carolina Gomes Duarte, material de papelaria, kit lanches, bem como apoio da Ascom Cerimonial, CMO, Transporte, CSA e RD. Isso aí. É um projeto extremamente interessante, formulado pela subcoordenação da Curadoria, especial doutora Mônica e Sheila, como saí em conjunto com ela nesse projeto Socorrer, que inclusive já foi premiado nacionalmente. Então a gente fez aqui uma estimativa de custos do que está sendo solicitado em um evento dessa abrangência, em termos de custo de execução, porque o evento vai ser transmitido, então a ideia também é que ele seja disponibilizado para o interior nesse formato de videoconferência, a não ser que a gente entenda aqui disponibilizar também participação presencial, aí teria que fazer o cálculo. E aí seria o custo com a hora-aula da palestra Carolina Gomes Duarte, no valor de R$ 2.376, que aí seria não só o custo da hora-aula, seria hora-aula, passagens e mais a hospedagem. O custeio do kit lanche, de 50 kit lanches, aí seria um custo de R$ 15, o valor individual para o valor contratual, um valor total de R$ 750. E aí a gente fez uma estimativa de bloco de notas, caneta, pastas, que a gente já tem no acervo da própria escola, seria daria um total de R$ 285. Então, um evento inteiro, para a gente ver exatamente a questão de proporcionalidade, que vai ter uma extensão muito maior, teria um custo geral de R$ 5.410. E vai ser transmitido. Vai ser transmitido, exatamente. Em discussão. Passagem de hospedagem mais o kit lanche. O kit lanche, assim, só são 50, mas tem no contrato. E o material de base, assim, a gente previu só por dever de ofício, mas assim, esse material a gente já tem na previsão mais dele. Exatamente. Então, aprovado por unanimidade? Sim. Aprovado por unanimidade. E é mais um exemplo daquilo que a gente já vem discutindo aqui, né? Que é mais vantajoso institucionalmente. Aí fazer os cursos. Tentar Foi. E aí, tem uma vantagem ainda nesse formato, que é o link da transmissão, ela pode ser inclusive assistido por outras defensorias também, a gente pode disponibilizar. Então é um conhecimento que não se esgota na Defensoria Pública da Bahia, né? E pessoas de fora da Defensoria também. Deixa a divulgação da própria Defensoria como fonte de conhecimento e discussão na área. Então, aprovado por unanimidade. Item 10, processo número 24800633764, a autora a senhora Nayane Dantas Barreto, solicitação de afastamento da comarca, custeio de inscrição, passagem diária, sua participação no 16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, realizado em Vitória do Espírito Santo. Então, é a mesma situação ocorrida anteriormente que a gente vem já discutindo. A requerente inscreveu 2 trabalhos no evento e ela informa que, por imposição da comissão organizadora, para que ela possa participar do evento e apresentar os trabalhos lá, a inscrição deve ser efetuada até dia 5 de setembro, por isso que a gente adiantou e transformou o processo. O encontro, a inscrição é no valor de R$ 500, aqui a tabela de R$ 500, passagens ida e volta R$ 1.528
Diárias, são 7 diárias, porque o evento vai de 2 a 7 de dezembro. De 2 a 7 de dezembro. 7 diárias, o valor de diárias dá 2.520 e o custo total de 4.548 para participação. Nós temos, aí a gente fez um levantamento de quantitativos de servidores REDA da área de serviço social. São 5 na capital e 2 no interior. Tem um pedido aqui, aí a gente tem que decidir. Primeiro, como é que a gente vai disciplinar. O evento ele traz o seguinte título: a relação teoria e prática no serviço social brasileiro, um estudo sobre debate contemporâneo. E a questão também, que foi pontuada aqui, até tem parecido até que eu estou anônima aqui, não é muito? Nesse processo. Acho que normatizar essa questão para servidor, não é? Acho que não tem, né? A gente já discutiu isso aqui hoje. A gente vai normatizar, porque... E normatizar, na verdade, normatizar o processo de inscrição de trabalhos. Entendeu, Mônica? E de participação. Como a gente faz? Como a gente restringe? Porque, olha só, no Congresso Nacional de Defensores, a gente estipulou uma quantidade X para defensores que fossem apresentar os trabalhos lá. A gente não pode nem abrir demais o leque e nem também ficar assim, cada servidor que escreve a gente vai dar, a gente não está direcionando com isso, não é melhor a gente abrir. Por isso que eu pedi até para fazer o cálculo também de quantos são os servidores REDA. Ela é de onde? Ela é da capital do Peraí que eu tenho um levantamento aqui. Ela é do interior. Vem para cá. Ela está com Ana Virgínia, não é isso? O contrato dela... Você ganhou de dia hoje. Hoje quando eu termino assim, hoje você ganhou dele, então. Daiane, que faz o pedido, ela é servidora REDA, o contrato dela encerra em julho de 2019. Essa informação então está dentro da... Então haveria a possibilidade sim. Se fosse sortear, aí é que a gente teria que ver, porque tem uma que, mais vagas, tem uma que o contrato encerra dia 31 de agosto, aí realmente fica... Não. Aí é assistente social. Sheila encerra em abril. E aí a gente... Em discussão, eu acho que tem duas situações diferentes. Tem a possibilidade de sorteio de vagas, que tem que definir se disponibiliza. E se a gente decidir por disponibilizar, eu acho que tem que disponibilizar normalmente, como qualquer congresso. Sim. Agora, em relação... Isso. Não, ela pede individualmente. Ela pede afastamento, custo de inscrição, passagem diária, porque é o que a gente faz. Ela pede para ela. Mas às vezes pede também individualmente. E aí a gente converte em sorteio. Como tem prazo, tem tempo para a gente fazer, organizar um sorteio. E o tema do congresso também é possível de ser utilizado na prática defensorial, que é diferente do outro de Sheila. Esse daqui é a relação teoria e prática no serviço social brasileiro, um estudo sobre o debate contemporâneo. E aí ela apresenta como temática que ela vai discutir, é o peso na balança, a análise do serviço social numa instituição de acesso à justiça, é o tema do debate dela. Então, assim, querendo ou não, o tema do congresso, teoria e prática do serviço social brasileiro, pode ser que tenha alguma coisa que seja aplicável a todas, né? A área de atuação das assistentes sociais da Defensoria Pública. Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Foi, mas não foi. Mas Sheila não teve sorteio. Por que não deu tempo? Não. Até... Foi anterior. Foi anterior. Mas o de Sheila era um congresso internacional. Era mais difícil de fazer. Era mais difícil fazer. As temáticas discutidas. Esse daqui que a gente selecionou como de possível utilização da Defensoria Pública. Lutas sociais e controle democrático nas políticas sociais, política de educação, políticas da infância e juventude, políticas de trabalho e geração de renda, movimentos sociais e lutas de classe, contexto nacional e internacional, relações patriarcais de gênero e raça, sexualidades, identidade de gênero e direitos. Então, assim,
os temas do Congresso têm uma relação direta com a nossa atuação. Caberia aí a gente abrir para a participação se fosse sortear, né? A hipótese que eu acho o melhor caminho. Uma vaga para captar um 31? O meu gasto de diária. Diária é como que, né? Por isso que não pode ser. E aí, a outra preocupação é, você vai tirar servidor uma semana do serviço, né? Porque são 7 diárias. Exato, por isso tem que ser restrito. Não pode ser muitas vagas. Mas é uma proposta. A outra possibilidade era aplicar para ela também a mesma coisa que foi feita para a Sheila. Isso que eu estava pensando. Que era disponibilizar só a passagem. Só que eu acho que valeria a pena um sorteio. Eu também acho. Ainda que fosse uma vaga só, já que são 7. E aí? Com a obrigação de replicar. A obrigação de replicar. E o pleito, exatamente. Ela vai entrar no sorteio? Aí ela entraria no sorteio, exatamente. A gente defere, aí teria que deferir o pleito dela, na verdade, né? Tem que... Mas olha só, é o que Rafson disse. Outro dia teve se bem que o pedido que foi feito anteriormente era feito para disponibilização de vagas e sorteio de inscrições. Normalmente o defensor pede assim, para a SDEP sortear vagas. Eu acho que a gente tinha que ir no mesmo caminho que o de Sheila. Acho, para não criar, assim, paga a passagem dela, enquanto não sair a normatização do que vai ser feito com o servidor, eu acho que poderia fazer isso. Ok, você inscreveu, antes de comunicar a SDEP, o FAGE ainda não aprovou essa regulamentação do servidor, já está sabendo que a gente só vai pagar passagem. Mas ela não se inscreveu ainda. Inscrição também, né? Ela pede a inscrição. Mas ela apresentou. Não, mas ela apresentou o trabalho. A apresentação é que está condicionada ao pagamento da inscrição. Aí ela decide se ela quiser, tem um valor aprovado. O deslocamento está aprovado. E aí a gente manteria. Eu sugiro o seguinte: eu sugiro que a gente defina parcialmente o pleito dela nos mesmos módulos de Sheila. Mas isso vai impedir a gente sortear também. Caso ela seja sorteada, ela vai receber integralmente o objeto do pleito dela. Entendi. Eu acho que poderia fazer isso. Mas aí, passagem e a inscrição? Não, deferir parcialmente, a parte que defere para ela individualmente é só passagem. O sorteio oferece tudo. Então, se ela for sorteada, então ela tem tudo. Se ela não for, vai ter outra pessoa da defensoria lá que vai receber tudo. Minha proposta é essa. Caso ela não seja sorteada e queira ir assim mesmo, teria passagem. E caso ela seja sorteada, ok. Ela vai conseguir tudo que ela pediu, todo o pleito. É interessante também. Com esse encaminhamento, manter a coerência com a decisão anterior e manter a importância da defensoria participar desse evento. E faria o sorteio entre os 7 possíveis. Hoje o contrato não termina. Na verdade, 5, seria entre 5, porque são 7, mais um termina. Paiane termina agora dia 31 de agosto e Raíssa termina dia 30 de setembro. Então seria, na verdade, ela concorreria com mais 4 pessoas. Probabilidade grande até dela conseguir, né? R$500. Por que passagem, opinião diária, essa é só uma pergunta mesmo. Poderia escolher, não? Porque às vezes a pessoa tem dúvida, eu não sei, é o custo aqui, né, Mônica? É o custo da passagem e a gente ainda consegue um valor melhor, né? Porque o custo das diárias, a diária, inclusive até na própria execução orçamentária, a diária a gente está no limite dos limites. Aqui da possibilidade do que a pessoa ir, qual inscrição que tem a possibilidade. Exatamente. Somar o interesse público. E aí, olha só, a passagem custa ida e volta R$1.528. A diária da servidora é R$360. Vezes 7 dá R$2.520. Tem congresso nosso que a inscrição, a participação toda é o valor desse. Entendeu? E nesse caso, você tem que manter a coerência com a decisão anterior também. Que preocupação é essa? Inclusive, nessa própria sessão, a gente deliberou novamente sobre o tema. Então, minha sugestão é essa. Existe unanimidade na sugestão que eu dei? Eu tenho alguma outra proposta? Eu concordo. Não, concordo também. Então, por unanimidade, deferido parcialmente o pedido para disponibilizar o custeio de passagens
E definido também que haverá sorteio de vagas, aí sim, com inscrição de áreas de passagem. 2 vagas, foi isso que a gente decidiu? Ou é uma vaga só? Uma vaga só. De uma vaga. São 5 pessoas. O interior nem fecharia, né? O interior só tem uma pessoa. Desde que... Tem algum ré no interior? É diárias e passagens para um só? É uma vaga só. Diária, passagem e inscrição. Isso, Né? desde os servidores rédeos de serviço social, cujo contrato dure pelo menos até o ano de 2019. E aí isso aí deixa a observação. Caso a requerente seja sorteada, porque é isso não, porque pode ser também. Não, lá no outro sorteio que eu pago a passagem para abrir a vaga para outra pessoa, caso seja ela contemplada. O que não impede ela de se inscrever. O que não impede, caso seja ela sorteada, terá ela o direito ao custeio integrado das despesas. Se não tiver habilitada, aí ela é sorteada. Não, porque uma preocupação... Se não tiver habilitada, ela é sorteada com 100%. Adjudica. O Clérison até externalizou uma preocupação em relação a esses processos. Ele deu uma olhada na lista e fez, olha, a gente precisa também ter outro diálogo, que é mais de 3 dias afastado do serviço, cria, já que é um assistente social, cria uma inviabilidade do serviço na regional, na unidade da defensoria, porque assim, vai fazer como? Então, ele sugeriu até que a gente conversasse, nos próximos, a gente conversasse com os subcoordenadores para saber, olha, tem um pedido assim e tal, para ver uma reorganização do serviço, porque a gente sabe que realmente viabiliza, do mesmo jeito que o defensor, né, tem que uma semana fora viabiliza atendimento, audiência, os servidores também dessas áreas especificamente têm um trabalho, né? E é um diálogo com o subcoordenador, entendeu? Um subcoordenador também. Porque tem, teoricamente, assim, imagina, a gente defere aqui, e aí a pessoa lá que trabalha, digamos, Dona Virginia, poxa, vocês deferiram 7 dias a servidora afastada, aí eu tenho uma atividade assim, assado, preciso da servidora, eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, sempre a gente colocar, desde que não haja prejuízo do serviço, o assentimento do supervisor ou do defensor público, né? Sobre coordenador, eu acho melhor formar. Então, item 11, o que ocorrer. Alguém tem algo a colocar no que ocorrer? Não? Então, declaro encerrada a sessão. Rapidinho. Ainda tem? Rapidinho, deixa eu pedir uma consulta aqui. É o seguinte. Reconsidere uma decisão. Deixa eu só seguir aqui a consulta que eu fiz. Olha só. Não está aqui. É o seguinte, tem um pedido de um evento que vai ser realizado pelo NUDEM, não sei se vocês já viram, vai haver um sobre feminicídio, que nós aprovamos a de referendo. Um sobre feminicídio no dia 22 e um sobre violência obstétrica no dia 23. Esse de violência obstétrica está sendo realizado em parceria com uma organização não governamental, a TENS, que é quem entende mais dessa questão de violência obstétrica no Brasil. A princípio, a gente tinha pensado em fazer somente entre nós defensoras e as representações aqui. Mas tem 2 representações da Artemis, que são as maiores especialistas no Brasil sobre violência obstétrica, que é um tema muito difícil da gente tratar, porque o CREMEB, inclusive, disse que vai mandar representação e tal. Então, para a gente manter um alto nível de discussão, a doutora Viviane pediu que fossem disponibilizadas as passagens para duas pessoas da Artemis para virem aqui no dia 23 e mais a hospedagem. Esse pedido, Grazi, ela disse que estava na página 12, que página 12? De estar dizendo aqui. É o de doutora Viviane. Ela fez esse pedido, formulou para lá para a escola e eu achava que tinha mandado colocar aqui para a gente dialogar no que ocorreu.
E aí seria um pedido, que seria, eu posso até mandar para o e-mail de vocês, o pedido seria exatamente a autorização para custear um aditamento que ela fez no pedido inicial para haver o custeio de 2 passagens para essas participantes. Agora eu preciso saber o valor e vocês ainda bem que eu apertei aqui. Se quiser colocar em discussão, viu, Márcio? Se dá, se não dá. Uma passagem eu tenho certeza que é de Brasília e a outra. Deixa eu ver se é. Aí eu tive foto com ele, aí eu sou. Aí ela. Não tem cara de safado. Tem cara de safadinho. Em discussão, Está no gabinete, Graça. Passa aí para ele, por favor. Está no gabinete. Foi direto para o gabinete de doutora Ziguinhas. Minha filha, cadê o processo de doutora Viviane e o pedido para as 2 outras passagens? Que dia? O pedido dela foi direto para o gabinete? Com um e-mail que ela fez direto para o gabinete, doutora Viviane, copiou a gente. Mas sim, mas o custo da gente não levantou isso? Ela mandou um e-mail para anexar no processo, que já foi aprovado no lugar de referência. E qual é o valor da hospedagem, né? Tá certo. Tá ok, tá. Tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Dá o valor total. Não vai ter hospedagem porque elas vão chegar, vão fazer bate-volta de Brasília e de São Paulo para cá. Dá 3.064 as 2 passagens. E de volta. O pedido, gente, a doutora Viviane fez um aditivo para um ad referendo. A gente já tinha feito o ad referendo. E ela fez o aditivo encaminhando para lá, para o gabinete, e essa solicitação. Eu vi porque foi copiada no e-mail também. Aí tem que verificar então, lá. Além... Deixa eu entender. A gente já tinha dado o ad referendo do apoio. A gente deu, porque o que é que acontece? Ela fez um evento, primeiro sobre feminicídio, num dia, e aí propôs um evento sobre violência obstétrica no outro dia. A gente fez o ad referendo da parte do feminicídio, que foi trazer 2 colegas defensoras, e o de violência obstétrica, a princípio, não ia ter. Aí ela pegou e fez um aditivo dizendo que esse de violência obstétrica também está dentro da temática e que pedindo o custeio do deslocamento dessas 2 palestrantes. Só deslocamento? Só. Não tem, vai ter hospedagem? Não, porque vai participar. Dá quanto? 3.064. Esse daí também vai ser transmitido? Vai ser transmitido e tal. E assim, e tá tendo uma divulgação nas redes sociais. Eu acho que dos últimos tempos a gente vai ser uma discussão sobre parto humanizado, a gente vai fazer o lançamento da cartilha, né, de violência obstétrica da Defensoria Pública. Eu acho que valia a pena a gente fazer um investimento para trazer gente de peso para cá. A demora também é porque as 2 palestrantes têm uma agenda super complicada, só conseguiram confirmar recentemente. Está nos falando ali. Então, assim, queria deixar de... Em discussão, então. Tem o número do processo? Não, né? Não, depois você consegue. Pode deliberar, porque eu vou botar aqui e depois eu leio de novo para Ed e vejo tudo direitinho. Tem unanimidade pela aprovação? Não tem aí. Ah, não, é outro. É um aditivo daquele processo que a gente deu. Que a gente deu de referendo. Você bota aí a de referendo para ver se não aparece o número do processo.
Lá tem que fazer que nem lá na escola. Eu já disse, o que tiver, quando tiver assim, curso, a triagem já tem que ser remédio por FAGE, porque às vezes a pessoa manda para o gabinete, ao invés de mandar para o FAGE. Quem abriu o e-mail do gabinete e viu lá solicitação de curso, você tem que mandar para o FAGE. Senão eu fico perdida, entendeu, doutora? Eu juro que fico mesmo, porque... Mas aí abriu o e-mail do gabinete, tem lá, quem abriu o e-mail que viu curso, é isso, tive que fazer um e-mail só para inscrição de curso, porque também o DESDEP é geral, estava dando problema com isso. Mas haverá esse complemento com o número do processo. Me dá só a deliberação de vocês, aí eu fazendo aqui. Há unanimidade pela aprovação? Sim. Sim. Então, aprovado por unanimidade. Mais algum ponto do que ocorrer? Agora, definitivamente, aqui Agora, não tem mais nada. Agora é para valer? Agora é para valer, como diz o Gabriel. Então, declaro encerrada a sessão.